Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Romanos capítulo 5, verso 6. Este texto revela o grande poder do Evangelho. Deus não esperou que você e eu nos tornássemos fortes. Deus não esperou que você e eu nos tornássemos perfeitos, santos, puros, imaculados, para que então Ele pudesse morrer por nós. Afinal de contas, primeiro que isso é impossível acontecer sem o auxílio divino. É o amor de Cristo que nos constrange, é a graça revelada que nos atrai, é o poder do Espírito que nos transforma. Por isso, Cristo olhou para nós, olhou para a sua criação e viu tudo aquilo que nós podemos nos tornar se permitirmos ser moldados pela sua mão e guiados pelo seu Espírito, atraídos constantemente pelo seu amor incondicional. Cristo morreu por você e por mim quando você e eu ainda éramos fracos. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. Agora, vamos ver o que esse texto fala para mim e para você sobre o aspecto de que muitas vezes, quando vencidos por uma tentação, quando vencidos por um assalto do inimigo, nos sentimos sujos, indignos, imerecedores. O que dizer a alguém que termina de cometer um pecado público, uma ofensa pública e é envergonhada? O que dizer? O que fazer? Veja, dizei ao tentado que não olhe às circunstâncias, à fraqueza do próprio eu ou ao poder da tentação, mas ao poder da palavra de Deus. Toda a sua força nos pertence, amém? Amém? Falai ao povo de maneira a incutir ânimo, erguei-os a Deus em oração. Muitos dos que têm sido vencidos pela tentação são humilhados por seus fracassos e sentem ser vão buscar aproximar-se de Deus. Mas esse pensamento é sugestão do inimigo. Quando pecaram e sentem que não podem orar, dizei-lhes que é então o momento de orar. Amados, eu quero aqui abrir um leque para fazer uma análise desse texto em duas linhas. A primeira linha tem a ver com relação a você e eu quando pecamos, quando nos sentimos indignos e não queremos buscar a presença de Deus, porque o próprio Satanás sugere em nosso coração de que olha aí o que você fez. Você havia prometido que não ia fazer mais isso, e olha, eu estou aí sujo de novo na lama do pecado. Não tem jeito não, você não presta não. Mas é exatamente nesses momentos que devemos nos erguer em oração. É exatamente nesse momento que devemos buscar o poder da palavra e nos apegar à força sobrenatural do nosso Pai. A outra linha que eu quero abordar é quando alguém que nós conhecemos erra, quando alguém peca. Nós instintivamente, com o coração corrompido pelo pecado, temos a tendência de julgar, criticar, condenar, excluir, excomungar, amaldiçoar, se afastar, isolar essas pessoas. Você viu o que fulano fez? Eu sabia, tinha aquela carinha de santo, mas por trás era um lobo. Ah, agora ela vai aprender, quebrou a cara, bem feito, dizem alguns com o coração endurecido pelo pecado. Vocês sabiam que quando nós agimos assim, nós estamos exatamente na mesma situação daquela pessoa que acabou de cometer um pecado e que foi exposto? E o problema é que quando agimos assim, nós não damos condição de que aquilo que acabou de ser lido aqui nesse texto se torne uma realidade.
Porque pense comigo, se você e eu nutrimos em nosso coração qualquer que seja o sentimento negativo em relação ao que aquela pessoa cometeu, quando nós julgamos, quando nós fazemos alguma dessas coisas que eu citei há pouco, você sabe perfeitamente que no nosso coração não vai vir de forma alguma o desejo de ajudar essa pessoa em oração. Porque olha o que o texto diz. O final do texto fala que quando essas pessoas pecam e sentem que não devem orar, nós devemos dizer-lhes que é exatamente o momento de orar. E não apenas dizer, mas quem sabe segurar na mão dessa pessoa e ajudá-la a reerguer em oração. Porque uma fraqueza dela foi exposta e muitas vezes ela não sabe como vencer essa fraqueza. E aí então, você e eu podemos ser instrumentos de Deus para a cura, restauração, reedificação do instrumento humano que Deus está moldando. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você já viu que eu gosto de terminar os áudios com uma reflexão? Porque é a forma como o Espírito vai fazer você refletir e trabalhar a mudança. E a pergunta é: quantas vezes você viu alguém que foi exposto por um pecado e teve essa atitude destrutiva que eu acabei de falar? Julgando, criticando, se sentindo até melhor. Quantas vezes? A pergunta agora é: você conhece alguém próximo a você? Mesmo necessariamente não precisa ser da sua igreja ou está indo à igreja, mas você conhece alguém que cometeu um pecado, que está envergonhado e que precisa da sua ajuda? Vá até essa pessoa. Faz assim, abre agora o WhatsApp quando você terminar aqui e antes de orar, manda um áudio para ela e ore com ela, ore por ela e para ela. Dizei ao tentado: não olhe as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias. Dizei: você e eu devemos ser os instrumentos. Vamos fazer isso agora? Você vai ver como o Espírito vai agir através de você.